Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos a nossa meditação, esse que é o nosso alimento diário. É nessa ocasião que a gente não apenas reflete em um simples texto da vida, mas também faz algumas aplicações para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Você sabe que antes de conhecer qual será o tema da nossa meditação, a gente busca a presença de Deus por meio de uma oração. E eu quero convidar a você que está aí do outro lado a fazer isso junto comigo. Vamos orar juntos então? Oremos. Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de buscar a tua presença, buscar o teu reino por meio dessa oração, por meio dessa meditação. Que hoje não seja diferente dos demais dias, Pai. Que nós possamos ser abençoados e agraciados com a presença do teu Santo Espírito. Ele que é uma bênção nas nossas vidas. Ele que cumpre um papel de consolação, de mediação também, em quesito às nossas orações. E também Ele que nos ensina a Tua Palavra, traz luz à Tua Palavra. Isso é muito importante. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje, de segunda-feira, 3 de junho, é sobreviver. O texto bíblico é um texto bastante conhecido, talvez seja o seu texto favorito. Talvez você tenha até anotado ele em algum canto aí, mas ele se encontra no capítulo 4 do livro de Filipenses. O versículo é o versículo 13, que diz assim, ó, deixa eu só localizar aqui, ok, achei. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa foi uma frase de Paulo, né? Você sabe que Paulo, ele teve uma vida ali após se converter ao cristianismo, uma vida bastante sofrida, sofreu muita perseguição. A Bíblia fala que ele sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi chicoteado, foi preso, várias coisas ruins aconteceram na vida desse servo de Deus. E aí ele, utilizando da sua palavra para fortalecer os seus irmãos, ele disse: olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu, particularmente, eu gosto muito de histórias de sobreviventes, de história de superação. São histórias que me fazem refletir. Muitas vezes o privilégio que eu tenho vivido me fazem refletir a situação que eu tenho vivido e de certo modo, me impulsionam. Porque histórias como essas fazem a gente pensar, nossa, pessoas que estão em situação piores do que eu conseguem chegar até determinado ponto. O que é que me impede de ir além? O que é que me impede de transpor as barreiras que hoje estão me limitando? Eu gosto muito de histórias assim. Inclusive, a meditação trouxe até duas histórias baseadas em fatos reais. Uma história falando de uma mulher, né, que sobreviveu à tentativa de aborto de sua mãe. Sua mãe ali utilizou-se de meios errados, meios que a palavra de Deus não apoia, e ali tentou tirar a vida de sua filha, que já tinha 30 semanas de gestação. Infelizmente, o procedimento não deu certo, né? Infelizmente para a mãe, né? Porque felizmente para a menina que sobreviveu. Graças a uma enfermeira que percebeu que o procedimento não tinha dado certo, salvou ali a vida dela. Porém, ela foi diagnosticada com alguns problemas de saúde. E mesmo com esses problemas, que diga-se de passagem, não eram problemas simples, paralisia cerebral, para você ter ideia, eram problemas muito sérios. Mesmo assim, ela conseguiu ter uma vida tranquila, uma vida boa e assim dar testemunho que, independente da situação difícil que ela estava passando, ela ainda era uma pessoa feliz. Quando na verdade existem muitas pessoas que podem até ter uma vida confortável, uma vida em paz, uma vida que muitas coisas estão à sua disposição e mesmo assim reclamam da vida. Enquanto tem pessoas ao nosso redor que estão numa situação bem pior e mesmo assim dão glórias a Deus, estão aí alegres e felizes pela vida que têm. Nós precisamos aprender muito com histórias como essas, porque a questão não é simplesmente sobreviver. A questão também envolve o testemunho que a gente dá ao sobreviver. Certa vez, Jesus falando com seus discípulos, ele disse o seguinte: resistam e o diabo fugirá de vocês.
O ato de resistir é algo que pode ser difícil, pode ser demorado, pode ser dolorido, mas a promessa é: o diabo irá fugir de vocês. Foi exatamente isso que Jesus viveu ali no deserto da tentação. Após 40 dias sem comer, sem beber, privado da sociedade, vivendo várias privações, o diabo tentou se aproveitar da situação e Jesus simplesmente resistiu. E no final, a promessa se cumpriu. O diabo fugiu da presença de Jesus. Existe uma passagem que eu gosto muito, que está no livro de Apocalipse, que fala o seguinte, que aqueles que perseverarem, eles irão receber a coroa da vida, ou seja, a salvação. Talvez hoje você esteja vivendo uma realidade muito difícil. Talvez você hoje não esteja vivendo aquilo que você tanto almejava, ou não esteja vivendo os seus sonhos. E talvez você hoje esteja refletindo, será que está valendo a pena toda essa minha luta? Sabe? A Bíblia fala que aqueles que vão herdar a vida eterna, aqueles que vão subir e morar eternamente ao lado de Jesus, são as pessoas que são chamadas de perseverantes. Como Paulo, nós precisamos ser fortalecidos por Deus para que a gente não apenas consiga sobreviver um dia de cada vez, mas que a gente chegue naquele grande dia. Davi, como é que eu posso ser fortalecido? Como é que eu posso resistir? Como é que eu posso perseverar? Eu não conheço nenhuma outra forma que não seja essa que nós estamos fazendo todos os dias. Qual? Buscando a presença de Deus por meio da meditação na sua palavra. Se nós permanecermos isso de maneira diária, constante, buscando a presença de Deus, sim, nós iremos conseguir viver um dia de cada vez, até chegar aquele grande dia. Mas se nós nos afastarmos disso, ninguém consegue. Os grandes personagens bíblicos, se você observar, todos eles tinham ali uma vida de diligente relacionamento com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. José tinha um íntimo relacionamento com Deus a ponto de resistir às tentações do Egito. Paulo, mesmo sofrendo tudo, como a gente costuma dizer, comendo o pão que o diabo amassou, mesmo assim, no final ele disse, guardei a fé e terminei a carreira. Todos esses grandes homens, as grandes mulheres, eles só conseguiram resistir, só conseguiram perseverar, porque tinham uma vida de relacionamento e comunhão com Deus. Quer você hoje afirmar esse relacionamento com Deus? Procure mais a Ele cada vez mais. Tenha sede e fome da sua palavra. E com certeza você irá receber de presente a presença dEle. E com Deus na nossa vida, não existe nenhuma prova que não possa ser superada. Bom, chegamos ao fim da nossa meditação hoje com o tema sobreviver. E é exatamente isso que nós temos que fazer nessa terra. Nós temos que sobreviver a tudo e a todos. Para quê, Davi? Para conseguirmos chegar àquele grande dia e receber a coroa da justiça. Sobreviva. Sobreviva um dia de cada vez. Não se angustie com os dias lá na frente, não. Se preocupe com o agora. Se preocupe com o que você pode fazer agora. E aí, sobrevivendo ao agora, você vai conseguir sobreviver ao amanhã e assim sucessivamente. Tá certo? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez nós termos o nosso momento com Deus, a nossa meditação. Até a próxima e tchau, tchau.